Fernando Guerreiro é um personagem, na verdade, né, que hoje se confunde com o real. O que acontece? Meu nome verdadeiro é Ferreira de Carvalho. E o primeiro curso de teatro que eu fiz, em 1977, por aí, ao final do curso, todos nós fizemos uma grande brincadeira de mudar o nome, inventar um nome artístico, que na época era muito comum. O que aconteceu? Esse nome acabou representando uma dupla identidade para mim. Porque na época era muito difícil você viver de arte na Bahia. Então, o Fernando Guerreiro virou o Fernando Noturno, que ensaiava, que trabalhava com teatro. E existia um Ferreira de Carvalho durante o dia, que trabalhava num banco para manter a profissão de artista à noite. Até que, em determinado momento, esses dois tiveram que se juntar. Né? Eu deixei de ter qualquer outra atividade além de teatro. E aí, Fernando Guerreiro aconteceu. E hoje, o que é Fernando Guerreiro? Na verdade, é um artista profundamente inquieto, né? Eu diria ético, né? Eu acho que a ética pauta a minha vida. E nessa inquietude, eu estou sempre buscando desafios, novidades, realizações. E durante essa trajetória, né, eu diria que a cada década eu busco uma novidade. Quando eu fiz os 40 anos, eu fui para o rádio. E agora, aos 50, eu resolvi aceitar o desafio de me meter na administração pública. Mas tudo isso é consequência. Eu sou, na verdade, um artista. Acima de tudo, um artista, acima de tudo, um diretor teatral, né, e, dentro disso, um grande investigador e um grande pesquisador. Mas, acima de tudo, um artista. Eu não posso falar ainda em políticas culturais do município, porque, como vocês devem estar sabendo, eu acabei de assumir a gestão da Fundação Gregório de Matos, que é, na verdade, a gestora cultural do município, enquanto não se funda uma Secretaria de Cultura. E o que eu encontrei foi uma ausência absoluta de direcionamento de qualquer tipo de política pública para a cultura no município. E com relação à política cultural do Estado, eu gosto muito do que está sendo feito nessas duas últimas gestões. Claro que existem ajustes, claro que existem questões, mas eu considero muito interessante essa inclusão dos municípios, essa preocupação com a transparência, essa preocupação com a diversidade, com a inclusão, certo? Considero tudo isso muito positivo. E a única crítica que eu faria é que eu acho que se comunica mal. Eu acho que o Estado se comunica mal, tanto com a classe em geral, quanto com o Estado, com a população de um modo geral. Então, o que eu percebo hoje, estando lá de dentro, é que muita coisa positiva se fez, mas não foi comunicada como deveria. E isso acaba atrapalhando muito o processo. Uma coisa que eu não poderia deixar de falar, eu acho que no primeiro momento da gestão agora, o teatro profissional foi muito penalizado por uma série de questões. E também se chegou, em alguns momentos, meio que derrubando o que estava sendo construído, recusando uma série de questões anteriores. Eu acho que isso atrapalhou muito o desenvolvimento nos 2 primeiros anos. Depois eu acho que a coisa começou a fluir. E acredito, a minha relação hoje como gestor de cultura do município está sendo muito de integração com a política cultural do Estado, e acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho conjunto muito positivo. Eu acredito que a situação da Fundação Gregório de Matos hoje é uma situação de invisibilidade. Eu peguei uma fundação que a cidade esqueceu, que os artistas esqueceram, né, e que ficou praticamente esquecida pelos próprios gestores, né, pelo gestor mor. Eu acredito que não havia nenhum interesse do nosso ex-prefeito de cuidar da cultura da cidade. Hoje, o que é que eu encontrei, na verdade? São vários desafios. Eu consegui pegar um grupo de trabalho dentro da fundação bom. Eu sempre falo sobre isso, porque existe aquele mito de que funcionário público não faz nada, de que a fundação só tinha gente competente. Isso é uma mentira. Eu tenho muita gente competente trabalhando. E que estava faltando justamente ser desafiada, estava faltando ser integrada num projeto qualquer. Eu estou tentando redesenhar a fundação. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma Fundação das Artes que não tem gerência de linguagens. Ou seja, eu não tenho ninguém que cuide de teatro, dança, música, literatura, artes plásticas, artes visuais, e companhia limitada, cinema, entendeu? Isso não existe na fundação. Então eu estou tentando mudar esse organograma da fundação. De cara, eu tenho dois
duas metas aí para desenvolver, duas linhas de trabalho. Primeiro, eu vou privilegiar grupos e coletivos. Eu sempre digo às pessoas, não venham com projeto individual, venham com projeto coletivo. Isso tem funcionado muito nas capitais do Brasil. São Paulo deu um show nisso aí na política de fomento. Então vai ter um grande apoio ao trabalho de grupo e de coletivo, em todas as áreas das artes. E também uma segunda coisa, eu quero ocupar a cidade. Salvador tem uma marca muito forte de ser uma cidade onde a arte e a cultura brotam nas ruas, nos pontos, nos bairros. Então eu vou incentivar muito uma descentralização. É um pouco aquilo que o Estado, de alguma maneira, faz com o Estado da Bahia, eu vou fazer um pouco com a cidade de Salvador. E além disso eu tenho um arquivo público, que é um dos mais importantes do Brasil, que está em estado precário, que eu estou tentando arrumar, 200 monumentos e fontes também visíveis, que eu comecei agora no aniversário da cidade a chamar a atenção da cidade para isso, para a importância disso, e uma necessidade de captar dinheiro, tanto aumentar o orçamento, como trazer aportes do Ministério da Cultura do Estado, através de parcerias, e também da iniciativa privada. Agora, o principal, eu preciso dar uma fisionomia cultural para Salvador, para a política cultural de Salvador, e fazer a Fundação Gregório de Matos aparecer de novo na cidade, uma cidade que o mundo inteiro sabe que a vocação dela é cultura. Não tem discussão. Tanto que o nosso turismo, né, hoje eu trabalho na Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento, todo o desenho que a gente está fazendo do turismo na Bahia é turismo cultural. Trazer as pessoas para Salvador para verem e vivenciarem a cultura da Bahia. O edital, para mim, ele trouxe uma coisa muito interessante, que foi a possibilidade de você sair daquele clientelismo de porta, que é muito complicado, né? Veja meu projeto. Então ficava muito na mão, a decisão ficava muito uma coisa meio sem transparência, sem critérios e muito pessoal. Então o gestor dizia, vou patrocinar isso, vou patrocinar aquilo, aí chegava um parente, chegava um amigo. O edital eu acho que democratizou e o que é que eu diria assim, deixou mais organizado e mais correto esse processo decisório. Leis de incentivo, começando pela Rouanet. Já existe um movimento muito grande para a transformação dessa Lei Rouanet ser substituída. É uma piada, não é? Um empresário assinar alguma coisa que está sendo patrocinada pelo Estado. Isso é risível. Então eu acho que isso tem realmente que ser repensado, porque trouxe as empresas sim, mas ao mesmo tempo hoje as empresas não querem mais patrocinar livremente os espetáculos sem o Estado estar no meio. Então você criou, na verdade, uma grande distorção, que eu acredito que com essa nova lei que está aí para tramitar no Congresso, eu acho que Marta Suplicy tem agilidade, ela vai conseguir fazer isso rodar. Eu acredito que essa Lei Rouanet possa ser reestruturada e possa sair, até tirar esse nome, querer ver outra coisa, para virar realmente uma lei de incentivo com uma parceria, pelo menos, né? Eu acho que assim, então vai, a empresa dá metade, o Estado dá metade, a empresa dá 70%, o Estado dá 30%, mas é importante ter essa parceria real, porque senão se transforma num grande fundo de cultura federal, que as pessoas mandam o projeto e o próprio governo federal decide onde vai o dinheiro. Acho que a lei tem que estar apoiando realmente quem está com um projeto muito mais de pesquisa, sem depender desse jogo mercadológico tão forte. Mas acho editais fundamentais e acredito que as leis de incentivo precisam passar por uma grande reformatação e moralização. Porque a política ela se desenvolve a partir do momento que você tem um gestor interessado que isso aconteça e participante da cultura da cidade. Que muitas vezes os gestores não têm essa sensibilidade, não pertencem e não percebem a importância da cultura na cidade. Então isso dificulta muito o desenvolvimento de uma política cultural, uma vez que a percepção é muito precária ou é muito comprometida. Segundo, é ver um casamento com a educação. Eu acho que uma cidade mal educada não pode evoluir culturalmente, não é capaz de se perceber enquanto grande potência cultural. Então eu acho que enquanto Salvador não conseguir lentamente se reorganizar nessa questão estrutural da violência, da convivência, vai ser muito difícil qualquer política cultural colar. Então eu acho que a arte, ela dá essa possibilidade de mexer em alguma corda, em alguma tecla que está adormecida por essa situação. Por isso que eu estou insistindo tanto nessa ocupação da cidade pela arte. Porque eu queria que a arte chegasse sem as pessoas escolherem.
Então, assim, é importante que eu decida ir a um teatro, mas é importante também que eu me depare com uma situação artística sem ter escolhido e seja capturado por ela. E isso acaba gerando uma grande transformação, porque as pessoas começam a se sensibilizar e começam a necessitar de vivenciar isso várias, muitas e muitas vezes. Então eu acho que essa invasão tem que acontecer porque as pessoas são capturadas com muita facilidade e acho que isso pode ser um grande elemento transformador nesse estado de quase barbárie que a gente está vivendo hoje.